Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Marcos Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, doutor em História Social pelo FRJ e foi presidente da Associação Brasileira de Estudos Medievais entre os anos 2009 e 2013. Professor, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu passo a palavra então para o Tiago para ele encaminhar a primeira questão. Bom, professor, eu queria reforçar o agradecimento que o Eduardo fez. Sabemos que nessa loucura que a gente está vivendo no Brasil, né, separar um tempinho está sendo bem complicado, né? Principalmente na nossa profissão de professor, em que agora a gente tem que se dividir no tal de ensino híbrido, não? Mas estamos muito felizes que o senhor pôde separar um tempinho. Em geral, a gente começa nosso programa aqui perguntando sobre como se deu o seu interesse por história, e mais especificamente história medieval. Como é que teria, então, surgido esse seu interesse, né, por essa fatia temporal? Bom, eu quero, antes de responder sua pergunta, Tiago, agradecer o convite para essa entrevista. É sempre bom possibilidade de diálogo, agradecer aí e falar com pessoas que a gente nem sabe quem é, porque vão estar assistindo isso aí. Então, é uma oportunidade da gente conversar, atender, atingir um público maior. Bom, eu confesso, e aqui é um pouco a gente faz um exercício um pouco de ego-história, né? Que, assim, se não me falha, o Duby que diz isso no ensaio dele, no livro da ego-história, do Pernod, que ninguém, criança, quer ser historiador, né? Eu quero ser historiador de criancinha. Dificilmente isso acontece. E não foi o meu caso. Eu cheguei à história tardiamente, né? Somente no meu último ano de ensino médio, ainda era ensino médio, estamos falando lá da década de 80 do século passado, né, do milênio passado, né? Então, um tempo já grande. Eu queria, na verdade, minha primeira opção de curso era ser astrônomo, mas conversando com a mãe de uma amiga que era física, ela, não faça isso, me desestimulou, e eu acabei, bom, e agora para onde é que eu vou? Eu sempre gostei muito de história. A história é uma opção, né? Até porque tinha um lado de gosto, evidentemente, mas tinha também questões muito práticas, né? Eu não tinha condição de pagar uma universidade, meus pais não tinham condições de pagar uma universidade particular, então tinha que fazer uma universidade pública. No momento, lá nos anos 80, que o número de vagas era muito mais restrito do que era hoje, o número de universidades era menor, enfim, né? Então, a história era um curso de uma concorrência que não era uma concorrência tão expressiva assim, e eu acabei optando por fazer história. E no curso eu descobri que eu tinha feito uma opção meio por caminhos um tanto quanto tortos, mas feita a opção correta, né? E essa opção se consolida quando, no segundo ano de universidade, eu estou fazendo a disciplina de História Medieval, né, com a professora Maria Sonsoles Guerras, a muito conhecida Marisol, que depois será a minha orientadora de graduação, de mestrado, de doutorado. E, naquele momento, ela coordenava um projeto de pesquisa junto com a professora Norma Musgo Mendes, né, um dos primeiros, se não o primeiro projeto de pesquisa financiado pelo CNPq na área de história antiga e medieval. Isso estamos falando lá nos anos 80, né, 85, 86, 1985, 1986, e ela me convida para participar desse projeto, né? E, ao integrar a equipe desse projeto, uma equipe que, no momento em que eu integrei, eu fui colega de pessoas que estão aí na área, que são referências. A professora Margarida Maria de Carvalho integrava o projeto, o professor Renan Frigueto integrava o projeto, a professora Regina Bustamante, né? Depois, o professor Gilvão Ventura veio a integrar também o projeto, a professora Maria Cristina Pereira também integrou esse projeto. Então, foi um projeto que formou muita gente. Então,
o meu interesse acabou surgindo, sendo despertado pela participação nesse projeto, pela iniciação científica, que entendo ser a grande porta de entrada, né, de uma carreira acadêmica. Né? A iniciação científica abre essas portas, abriu para mim e também abriu para agora, já na condição de professor, há algum tempo, de orientandos que seguiram essa carreira, que foram em iniciação científica sob a minha orientação e que estão seguindo uma carreira acadêmica, ou que seguiram, já estão em algumas posições de universidade. Então, foi um interesse que surgiu, eu não diria por acaso, né, mas que entrou em diversos elementos para que surgisse esse interesse. Né? Eu não vim, o que eu quero dizer é que não foi algo que tenha sido despertado o interesse nem da história medieval, muito antes de entrar na universidade. Foi uma realidade dentro da universidade. Obrigado, professor. De fato, as bolsas de iniciação científica são a porta de entrada para muita gente, foi para mim, foi para o Thiago também. Eu devo muito da minha trajetória à iniciação científica também. Então, é um programa que realmente é fundamental e tomara que ele tenha mais oportunidade de financiamento no futuro próximo. Nós temos que lamentar isso, Eduardo, que hoje nós temos um contingenciamento bastante expressivo, principalmente na área de humanidades, das bolsas de iniciação científica. Isso é algo muito ruim para a ciência brasileira. Perfeito, professor, perfeito. Obrigado pela resposta mais uma vez. Bom, e aí, já que a gente está falando desse início na investigação científica, isso é uma coisa interessante, né? Apesar dos cortes, apesar das restrições, muitas vezes os alunos começam a integrar projetos desde muito cedo, como o senhor, já nos anos 80. E aí a pergunta que acaba aparecendo é o seguinte: a produção de história medieval no Brasil, ela guarda alguma especificidade, né? A história que produzimos aqui, da maneira que fazemos, ela tem alguma especificidade em relação aos europeus? E se o senhor puder, na sua resposta, ampliar um pouco, se for possível, pensando também se essa especificidade é mais do que apenas brasileira e se ela seria latino-americana ou alguma coisa do tipo. Obrigado. Olha, Eduardo, o que eu vou falar aqui é algo impressionista. Eu não tenho dados concretos, quantitativos, para apresentar para você. Tá? Mas o que eu sinto da leitura dos colegas, das dissertações, das teses, é que o que nós, brasileiros e latino-americanos, de uma maneira geral, podemos oferecer de especificidade, de um outro olhar para a medievalística tradicional, né, europeia, ou enfim, de primeiro mundo, se a gente colocar os Estados Unidos, mas fundamentalmente europeia, em primeiro lugar, uma despreocupação com os recortes nacionais. Os recortes nacionais, para nós, que são tão importantes nas historiografias europeias, né, porque desde o século XIX, ou a partir do século XIX, toda a construção do Estado-nação passou pela construção de uma história nacional, de uma memória nacional, de um passado comum. Né? Nós não carregamos esse fardo. Essas fronteiras constituídas do Estado Nacional, para nós, não é muito significativo. Né? Um dado esse, sim, eu posso te afirmar com segurança, de uma pesquisa que eu fiz, é que entre 1980 e 2010, a maior parte das pesquisas em história medieval feitas no Brasil eram sobre história medieval portuguesa. Mas isso não era a maioria dos trabalhos. Não era mais de 50% dos trabalhos. Ficava ali em torno de um terço, pouco mais de um terço. Né? O que seria, né, a princípio,
situação que talvez fosse mais entendido como mais corriqueira, mais comum, da historiografia medieval brasileira se debruçar sobre a história portuguesa. Não. Nós temos uma enorme variedade temática. Né? E essa variedade temática, eu acho que está muito ligada a que nós não termos o peso das fronteiras nacionais, dos nacionalismos existentes na Europa. Nesse sentido, um segundo ponto, esse mais recente, que a medievalística brasileira pode contribuir, diz respeito a... eu não gostaria de falar de novas temáticas, mas de alguns olhares, de olhar para fenômenos medievais não europeus. Acho que nos últimos anos, e você tem visto aparecer principalmente dessa geração a qual vocês pertencem, uma geração mais jovem, na faixa dos 20, 30 anos, que está acabando os doutorados, né? Tem se debruçado, tem dado essa contribuição de um olhar para a Idade Média que não um olhar eminentemente europeu, né? Olhando questões da história da África, ainda que nós tenhamos lá o José Ribeiro Macedo já há bastante tempo se debruçando sobre isso, mas olhando também para questões aí, uma tradição ainda pouco relativamente recente na medievalística brasileira, que é olhar para o Oriente ou para as regiões mais do leste europeu, já chegando no continente asiático, né? Então, acredito que a especificidade que nós tenhamos é que eu me fixaria nesses dois pontos, né? Nós não temos um compromisso com as nacionalidades e, portanto, temos uma liberdade maior, né, para transcender essas fronteiras, por exemplo, né? E também contribuir aí de maneira mais recente, mas, repito, é ainda uma impressão, eu não tenho dados para fundamentar essa análise de forma mais efetiva, um olhar não europeu para esse mundo medieval. Bom, professor, muito obrigado pela sua resposta. E, assim, algumas coisas levam a gente a pensar acerca disso, né, do que você vinha falando, dessa especificidade, desse descompromisso com o nacionalismo, digamos assim. E também, um pouquinho antes, respondendo ainda a primeira questão, você vinha falando, né, sobre as políticas públicas, a importância do investimento em bolsas, em auxílios de pesquisa e tudo mais. E a gente vive hoje um momento muito complicado na ciência brasileira, né? De forma geral, em específico nas ciências humanas, né? Acho que ciências humanas também têm sentido esse golpe, talvez até com mais intensidade. E aí, uma questão que tem se levantado nos últimos tempos é justamente o fato de que diversas referências à Idade Média têm sido feitas, seja por grupos políticos, seja mesmo na mídia em geral, né? A gente agora abre o catálogo do Netflix, tem 10, 15, 20 séries fazendo referência direta ou indireta ao período medieval. E aí uma pergunta que se coloca é, bom, qual seria então essa função social dos medievalistas no Brasil, né? Diante desse cenário político que se apresenta, dessas apropriações e abusos sobre a Idade Média, e também dessa história pública, não? Que aparece de forma cada vez mais clara. Eu não sei se aí no Mato Grosso tem, mas aqui no Rio, eu sei que em outras cidades do Brasil também tem as chamadas feiras medievais, né? Cada vez tem sido mais comum esse fenômeno aqui no Brasil, né? Que era um fenômeno até comum na Europa, mas agora tem aí intensidade aqui no Brasil também. Tiago, eu vou responder a pergunta, deixa eu só pegar o gancho anterior. Acho que tem um outro ponto que eu esqueci de falar, que a sua intervenção me lembrou. Eu acho também o nosso olhar brasileiro, aí eu não expandiria para a América Latina. Eu diria, no caso do Brasil, sobre a Idade Média, acho que tem um outro ponto que é importante.
a historiografia brasileira, a medievalística brasileira, tem uma preocupação teórica grande, principalmente numa geração mais recente, uma geração formada aí já no final do século XX, início do século XXI, né? De propor e discutir questões teóricas de forma robusta, né? Eu não vejo, pelo menos, assim, na historiografia portuguesa, espanhola, por exemplo, essa preocupação que nós temos. Eu acho que isso é uma contribuição importante para que a medievalística brasileira pode oferecer aos estudos medievais europeus. Quanto especificamente a sua pergunta da função social dos medievalistas no Brasil, Thiago, eu responderia de dois elementos. Primeiro, eu acho que a função social não é propriamente do medievalista, é a função social dos historiadores. Eu sempre me preocupei de não colocar os estudos medievais num gueto, né, para falar apenas para aquele grupo, né, de iniciados, e aí ficamos lá felizes com as nossas pesquisas e os nossos diálogos, né? E aí eu estou, claro, pensando junto com outro grande medievalista, que é o Marc Bloch, que diz lá na Apologia da História que ele é um historiador, né, do presente, né? As questões que ele vai colocar ao passado são questões do presente. Então, eu diria que não é apenas a função social dos medievalistas, mas dos historiadores, na atual quadra da vida nacional, ela é fundamental, porque nós temos o dever e a obrigação ética profissional, de desconstruir esses discursos que são, claro, discursos de memória. Uma das nossas funções é exatamente desconstruir essa memória, mostrar o quanto essa memória ela é parcial e ela ligada a interesses muito claros, mas especificamente no caso que você está falando, na qual a Idade Média tem sido recuperada dentro de um discurso de extrema-direita no Brasil, né, lendo uma Idade Média como uma Idade Média de domínio da ordem, do domínio da Igreja, como uma tentativa de retorno, de utopia regressiva absolutamente descabida. A nossa função como historiadores que estudam a Idade Média, é desconstruir esse discurso. E isso é muito difícil, porque nos falta, e aí falo por mim, talvez falo pela minha geração de vocês, acho que tem outros instrumentos, mas me falta, muitas vezes, as armas tecnológicas para isso, né? Esse discurso vem embalado em uma forma muito atraente, muito sedutora, né? E o discurso acadêmico tradicional, né, e eu fui formado dentro desse discurso acadêmico tradicional. Eu conversava há mais de anos com uma colega da geografia, e que ela dizia, ela era um pouco mais velha do que eu, dizia: poxa, a gente eu estava discutindo a evasão nos nossos cursos de História e Geografia. Ela falou assim: olha, um dos problemas é que a gente é formado de uma maneira que hoje, a forma como nós damos aula, em certo sentido, precisa ser repensada, porque não funciona mais, né? Então nós temos essa dificuldade. E aí sim, acho que há uma discussão muito séria na historiografia brasileira, por alguns colegas, da questão da história pública, né? E que todos nós, de uma maneira ou de outra, devemos nos engajar nessa discussão, né, enquanto compromisso ético profissional, compromisso ético, inclusive, com o Estatuto de Verdade da História. E, evidentemente, isso remete
a uma certa concepção de história, né, de uma história que tem um estatuto de verdade, né, ainda que provisória, ainda que parcial, né, onde não é uma história que é um jogo de linguagem, onde o melhor discurso, as melhores estruturas retóricas são capazes de convencer o público e, a partir daí, estabelecer um consenso a partir desses instrumentais narrativos e não a partir de uma solidez da pesquisa documental. Então, voltando à tua pergunta inicial, acho que a nossa função hoje, como historiadores e historiadores que estudam a Idade Média, é, de todas as formas possíveis e imaginárias, da nossa sala de aula ao grupo de WhatsApp, é desconstruir esse discurso. Mostrar o quanto esse discurso ele é, em alguns casos, absolutamente mentiroso. Em outros, eles são uma certa interpretação com equívocos, com lacunas dessa realidade medieval. Obrigado mais uma vez, professor. Para além dessas questões mais amplas, né, a gente queria conhecer um pouquinho mais a gente, os nossos assíduos ouvintes, queríamos conhecer um pouquinho mais da sua trajetória pessoal, né? Então, se o senhor pudesse comentar um pouco como é que foi. O senhor já comentei que o senhor fez doutorado na FRJ, o senhor já comentou que fez graduação lá também, o PIBIC, mas se o senhor puder fazer um panorama, né, uma espécie de ilusão biográfica, talvez, de como foi a sua trajetória acadêmica, dos seus interesses de pesquisa, enfim, fazer um grande panorama da sua trajetória, enfim, de professor, de docente, de pesquisa. Bom, Eduardo, a minha trajetória, olhando agora ela, né, já de um ponto, com a caminhada de alguns anos, ela teve alguns altos e baixos, né? Eu entrei na universidade em 1985, fiz o curso lá de História, graduação em História, de bacharelado em História, né? Já tendo, a partir do segundo ano, tido a oportunidade de ter uma bolsa PIBIC, também fui monitor da disciplina de História Medieval, mas confesso, sem nenhum pudor, de que fiz um curso de graduação absolutamente mediano, né? Não fui um expoente. Até acho que eu não sei se eu chamaria um erro, mas uma escolha naquele momento, que me pareceu acertada, de já uma certa especialização precoce, o que hoje eu vejo que eu não recomendo e não faria, novamente. Em seguida, terminei a graduação, imediatamente fui para o mestrado, né? Desde o PIBIC eu já trabalhava com um corpus documental, com um autor que vai me acompanhar nessa trajetória acadêmica durante, não só dos títulos, mas depois posteriormente, que é Jerônimo de Estridão. Trabalhei fundamentalmente com suas cartas, seu epistolário nessa fase. Fiz um mestrado numa outra época, né, que você tinha 30 meses de bolsa, fazer o mestrado em 3 anos, né? Minha bolsa era CNPq, o CNPq dava uma cota extra para você fazer a editoração, tirar xerox, encadernar os volumes, enfim, uma outra época, evidentemente. Você tinha um número muito menor de cursos de graduação, e já no final do curso, né, no último ano do curso, eu defendi a minha dissertação em dezembro, me lembro agora o dia, mas 20, próximo do Natal, dezembro. Naquele mesmo ano, no ano anterior, aquele mesmo ano, em agosto, eu passei num concurso para a Universidade Federal do Espírito Santo, para professor de História Antiga e Medieval, né? Era um concurso de 2 vagas, era um curso geral com 6 vagas, 2 para Antiga e Medieval. Passamos, eu e o professor Gilvão Ventura, que está lá até hoje, né?
E aí eu termino o mestrado, inicio o doutorado logo em seguida, né, sem um espaço, sem um interregnozinho entre o mestrado e o doutorado, o que eu também hoje talvez não fizesse, né, esse encadeamento de graduação, mestrado, doutorado, tudo junto. Tem uma vantagem de você terminar o teu estudo formal relativamente cedo, né? Eu fiz isso antes dos 30 anos, mas tem lá também os seus pontos não tão positivos, né? Enfim, eu fiquei como professor de História Antiga e Medieval durante 5 anos, de 92 a 97, na Federal do Espírito Santo. Saí de lá, fiz um concurso para a FRJ, um concurso que teve muitos problemas, foi parar na justiça e tudo. Eu acabei não assumindo essa vaga muitos anos depois, quando eu já estava aqui no Mato Grosso, quando esse processo terminou, né? E eu volto para o Rio, não só por conta desse concurso, mas também questões pessoais. Eu estava casando, minha primeira filha nascendo, e eu volto e acabo indo para trabalhar na iniciativa privada, né? Trabalhei em instituições privadas, que foi um aprendizado grande, um aprendizado como docente, e um aprendizado também das questões administrativas. Eu acabei não só sendo professor, mas assumindo cargos em diversas, pelas instituições que eu passei no Rio de Janeiro. Foram 3 instituições. Eu fui professor nas faculdades Simonsen, professor, coordenador, chefe de departamento. Depois fui dirigir uma faculdade na Ilha do Governador e também acabei dando aula e sendo coordenador de curso na Uniswan. Né? Nesse período foram cerca de 8, 9 anos em que, por conta disso, minha carreira acadêmica, em termos de produção, de artigos, ela teve uma parada. E em 2005, falei, bom, eu preciso voltar para a universidade. É verdade que aqueles anos, no final dos anos 90, principalmente no final dos anos 90, era uma situação muito difícil de concurso público, né? Governo Fernando Henrique Cardoso, os concursos muito, muito difíceis. Quando tem no primeiro governo Lula, no primeiro governo do PT, que voltam a abrir os concursos na universidade pública, eu resolvo voltar para a universidade pública. Faço concurso aqui para a Federal do Mato Grosso, não para a área de Antiga e Medieval, mas para a área de Teoria da História. Então, eu entro como professor de Teoria da História, mas logo, vendo a minha experiência, vendo minha tese, tudo, até porque só tinha um professor de História Antiga e Medieval no departamento, tinham 2 professores. São 2 professores, sendo que um estava afastado para doutoramento. Né? Então, eu acabo assumindo as disciplinas de História Medieval. Isso entre 2006 e 2008. Né? E sempre, e aí eu volto, depois eu faço um histórico da pesquisa. Né? Em 2008, eu entro na pós-graduação aqui do FMT, como professor da pós-graduação, é o primeiro medievalista a entrar aqui na pós-graduação. E em 2008 surge a possibilidade de um concurso, e uma das vagas do concurso era para a História Medieval, Antiga e Medieval. E aí me consultam, assim, olha, o senhor quer migrar para a área de Antiga e Medieval? O senhor é de Teoria, vai para a área de Antiga e Medieval, e a gente pega essa vaga e faz o concurso na área de Teoria. E eu falo, não, eu estou bem em Teoria, deixa essa vaga porque a gente tem mais um medievalista ou antiquista entrando. Né? E essa opção é importante porque é ela que vai permitir que a gente reúna aqui na Federal do Mato Grosso 4 pessoas que trabalham com história medieval e vai permitir fundar o Vivário lá em 2009 e 2010.
Então, em termos docentes, eu continuo hoje como professor na área de teoria, eventualmente ofereço disciplinas na área de história antiga e medieval, mas tenho oferecido, em termos de disciplinas, disciplinas na área de teoria e metodologia da história. E desde então, eu tenho procurado conjugar os estudos de medievais, tardo-antigos, ao qual me dedico, com a questão teórico-metodológica. Então, assim que eu entrei, eu propus um projeto que durou 3 ou 4 anos de estudar as formas de escrita da história na Antiguidade Tardia e Alta Idade Média. Né? Projeto esse que, além das publicações, gerou três dissertações de mestrado, uma tese de doutorado que vai sair ano que vem. Né? Depois, eu já pensando também em termos historiográficos, propus um trabalho pensando, fazendo um levantamento sobre a produção historiográfica fundamentalmente portuguesa e brasileira entre 1980 e 2010, né? Também tentando juntar a questão teórica e com estudos de história medieval, de antiguidade. E atualmente eu decidi fazer, pode ser uma loucura, mas ano que vem eu tenho a possibilidade de ascender a condição de titular e eu quero escrever uma tese de titular. E aí eu estou no processo de pensar, em termos de historiográficos, em termos de concepção da história, a obra do Henri Irene Marrou, que, além de ter uma discussão teórica da história, tem alguns livros sobre isso, é alguém que trabalha com Antiguidade Tardia, início da Idade Média. Então, eu tenho procurado, a partir desde o momento que entrei aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, juntar essas duas coisas, juntar a área de teoria com a área de história antiga e medieval. Bom, professor, muito obrigado pela sua resposta, esse apanhado, né, esse panorama sobre sua trajetória acadêmica. E aí, você chegou a comentar durante a sua resposta, né, que haviam 2 medievalistas já e que abriu a possibilidade. Você chegou também a tocar na questão da construção do vivário. E aí, uma das coisas importantes nesse projeto é saber como se construiu essa área de história medieval. Então, como é que se deu esse processo? Se for possível, o senhor comentar um pouco. Está falando da área aqui na Federal do Mato Grosso, né? Isso, na Federal do Mato Grosso. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 2 professores que estavam ligados à área. O professor Flávio Paz Filho, que estava afastado para doutorado, e o professor Robson Viegas, que tem um mestrado, o mestrado dele é sobre o Finlay, o Moses Finlay, mas que, enfim, por uma série de contingências, o professor Robson acabou se afastando, inclusive do departamento, problemas graves de saúde. Né? Então, tínhamos então o professor Flávio, né, e eu, né, que apesar de ter sido concursado na área de teoria, estava cobrindo a área de antiga e medieval. Quando em 2008 surge essa vaga de concurso, o departamento quais são as áreas que terão concurso, né? Uma das áreas carentes era exatamente a história antiga e medieval, que tinha um professor. E aí, nesse momento aqui é feita a sua consulta, eu digo, não, eu vou ficar na área de teoria, e essa vaga vem para a história antiga e medieval. Nós fazemos o concurso, infelizmente não temos aprovação, ou felizmente, mas não temos aprovação na primeira tentativa de concurso, que era para adjunto, nível de doutor, e nós abrimos em seguida para mestres. Né? Nesse momento, um concurso, bastante pessoas, estamos falando isso em 2009, perdão. Nesse concurso passa, em primeiro lugar, o professor Leandro Rust, que é hoje professor da UNB, e a professora Cláudia Bovo, que é professora hoje do Triângulo Mineiro.
O professor Leandro ele é incorporado de imediato, mas em seguida nós recebemos uma outra vaga, né? E aí eu tive uma participação bastante direta nisso, né? Nós conseguimos que era uma vaga da área de prática de ensino, para a área de ensino, mas como a professora Cláudia tinha experiência na área de prática de ensino, tinha produzido material para educação à distância, né? E fazer um concurso ia demorar muito, nós aproveitamos esse concurso. Então nós conseguimos trazer, ainda que eu estivesse na área de história, de teoria da história, e a professora Cláudia na área de prática de ensino, mas éramos 4 pessoas que trabalhavam na área de antiga e medieval. Depois, com o surgimento de novas vagas e a redistribuição de algumas vagas dentro do departamento e uma definição de, no mínimo, 3 professores para cada área, né, a professora Cláudia migra efetivamente para a área de antiga e medieval, e a gente tem a área de medieval composta por 3 professores, e eu continuando lá na teoria. E essa conjuntura bastante favorável de 4 pessoas, né, que trabalham Antiguidade Tardia, Alta Idade Média, Idade Média Central, que permite a criação do Laboratório de Estudos da Antiguidade Medieval, que é o Vivário, né, que depois vai se espalhar no Nordeste, no Norte, né, com uma rede que não era nenhuma novidade. Outros laboratórios, como o LEME, por exemplo, o PEN, estavam fazendo essa lógica de criação de redes no momento em que havia, nessa primeira década do século, né, do atual século, por conta dos concursos públicos, uma expansão de cargos, de vagas na área, permitindo o estabelecimento de professores especialistas em Idade Média em universidades, em locais que até então não existiam, né? Não era o caso aqui do Mato Grosso, mas é o caso em outras regiões, em outros estados do país. Então, essa conjuntura favorável permitiu que nós criássemos aqui o Vivário, que a professora Cláudia, por questões pessoais, vai para o Triângulo Mineiro, se transfere para o Triângulo Mineiro, e aí fazemos o concurso, incorporamos o professor Carlile Lanzieri Júnior, né? Depois, mais recentemente, o professor Leandro Rusch, também por questões pessoais, redistribuído, ele se transfere para a UNB, e nós agora temos aí um concurso aberto para a área de medieval, né? O concurso, devido à pandemia, está parado, que nós esperamos aí reconstituir esse grupo de 4 pessoas dedicadas aos estudos da Antiguidade Medieval aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, que a gente sabe que não é a realidade de todas as universidades federais, isso que nós temos aqui em Mato Grosso. Obrigado, professor, por esse panorama. De fato, por esse projeto, como o Thiago estava falando, é muito importante para a gente conhecer esse processo de constituição da área, sobretudo fora do que a gente chamaria dos grandes centros, né? Por mais que Cuiabá não seja periferia, digamos assim, isso é uma bobagem, mas fora dos centros tradicionais, né? Conhecer a interpretação do campo. Mas, enfim, e aí uma pergunta diz respeito à sua trajetória como presidente da ABREM. Uhum. Né? Como o senhor avalia, né, tendo ocupado esse cargo há alguns anos, como o senhor avalia a importância da associação para a área de história medieval, para a área de medieval, né, já que a ABREM engloba mais do que apenas historiadores, para a área de medieval no Brasil? Olha, acho que, em primeiro lugar, a consolidação da associação é o resultado de um amadurecimento do campo. A ABREM não é a primeira tentativa de constituição de uma sociedade medievalística, de uma associação de medievalistas, né? Nós tivemos, nos anos 80, 90, a constituição, uma tentativa de constituição de sociedade, era a Sociedade Brasileira de Estudos Medievais, que estava muito próxima da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, que
meio que foi gestor essa sociedade. Ela acabou não tendo prosseguimento, o que mostrava uma certa falta de amadurecimento da área. Então, a consolidação da Associação Brasileira de Estudos Medievais, primeiro, parece um claro sinal da consolidação da área, dos estudos medievais do Brasil, seja na área de história, seja na área de letras, seja na área de filosofia. Ainda que talvez nessas duas áreas tenha uma tradição um pouco mais antiga, um pouco mais, não sei se diria sólida, do que da história. Dito isso, eu acho que a associação tem um papel importante de institucionalizar o campo de estudo. Né? Muitas vezes, a institucionalização pode ser vista como algo negativo, perigoso. Nesse caso, não me parece. Eu acho que nós precisamos de uma instituição, no caso, a associação, que seja o locus que articule os interesses e defenda a área nos fóruns respectivos. Né? Não só na ANPU, mas nós passamos aí, coisa de 3 a 4 anos atrás, uma discussão muito séria e que a associação se colocou, que foi a BNCC, a Base Curricular Nacional, né? A Base Nacional de Comum, né? Currículo Comum. Então, me parece que a associação tem um papel muito importante de marcar a posição de forma institucional daquelas pessoas que estudam a área de medieval. Além disso, tem um papel de articular esses estudos. Né? A ABREM não é uma associação de historiadores, né? Nós temos lá filósofos, nós temos lá linguistas, pessoal da literatura medieval, e é importante articular esses outros conhecimentos dentro dessa área de conhecimento. Acho que a ABREM tem um papel também nesse sentido de ser um espaço de articulação, né, principalmente, mas não apenas, principalmente nos seus eventos, de fazer a possibilidade de articulação e, portanto, do diálogo entre essas áreas. Né? Nós temos, quando falo nós, penso na academia como um todo, né, muitas vezes enorme dificuldade de diálogo com outras áreas, né, com áreas afins, e que os diálogos são, às vezes, difíceis. Então, a ABREM, entendo, tem um papel a desempenhar como facilitador desse diálogo. Então, portanto, eu vejo como um papel central para o amadurecimento cada vez maior do campo. Eu acho que o campo amadureceu, né? Estamos longe da realidade. Lá, vou voltar a fazer um pouquinho o Varandão da Saudade. Nos anos 80, né, o CNPq identificou na área de história 2 sub-áreas com problemas de consolidação, História da América e História Antiga e Medieval, promoveu políticas focadas nessas 2 áreas. Né? Me parece que, eu não posso falar pela História da América, porque não conheço, mas acho que os resultados dessa política de formação de pesquisadores deu certo. Nós temos um campo, tanto na área de antiga quanto na área de medieval, hoje consolidado no país, né, com especialistas na maior parte, não vou dizer a totalidade das universidades federais, porque eu não tenho esse dado de forma correta, mas hoje a maioria dos professores que dão aula de história medieval são formados, são especialistas na área, ao contrário do que acontecia há 15, 20 anos atrás. Então, nesse processo, a associação parece ter um papel fundamental, tem e acho que terá, continuar tendo no futuro.
Bom, professor, muito obrigado pela sua resposta. A gente já está encaminhando aqui para o final da nossa entrevista e, geralmente, a gente acaba fazendo essa pergunta, que talvez seja muito corriqueira, né, no cotidiano de um professor universitário, mas imagine uma situação em que um aluno aí de Cuiabá vá até o seu gabinete e diga, professor, estou querendo muito estudar a história medieval, o que eu tenho que fazer? E aí, a nossa pergunta é, o que seria indispensável, então, para esse jovem que quer começar a se debruçar sobre os estudos medievais? Essa é uma pergunta muito importante e me permite fazer uma recordação. Eu era aluno, estava na graduação, então isso foi 88, 89, e eu estava assistindo uma mesa, era no evento, se não me falha a memória, chamava... não era simpósio, enfim, mas de história antiga e medieval no Brasil, né? Reunindo antiquistas medievalistas. E tinha uma mesa exatamente sobre história medieval no Brasil, na qual participavam dois colegas com que eu tenho um enorme respeito, uma enorme admiração e um carinho muito grande. O professor Nachman Fabel e o professor Hilário Franco Júnior. E eu me lembro até hoje da fala do professor Nachman. Eu estava ouvindo o professor Nachman, eu tive vontade, eu acho que eu vou fazer outra coisa, porque eu não vou conseguir fazer isso. O professor Nachman dizia lá, na fala dele, que para fazer história medieval, se você não quiser... Bom, latim e grego, de pronto. Tem que saber latim e grego. E se não quiser, se tem uma visão muito parcial, muito ocidental da história medieval, árabe e hebraico. Eu falei, bom, vou embora, né? Não vai dar para mim. Não vai dar. É claro que nós temos que contextualizar essa fala do professor Nachman lá nos anos 80, em uma questão específica lá da USP, né? Mas ela me dá ensejo para que responder, né? É uma memória que me ajuda a responder a sua pergunta. O que é indispensável para um jovem medievalista? Eu acho que indispensável, né, é vontade e paixão de querer estudar. É claro que só isso não basta, mas sem isso você não vai a lugar nenhum. Evidentemente que agora entrando, né, em outros, partindo do pressuposto que a pessoa tem a paixão, tem a vontade, tem a disposição de estudar, e isso é outra coisa, tem que ter disposição de estudar, mas isso é para qualquer tema, né? História do Brasil, história da América, enfim. Evidentemente, nós temos uma especificidade. Né? A nossa especificidade faz com que seja indispensável que esse principiante, se ele ainda não lê numa língua estrangeira que não é o espanhol, que ele leia, né? De preferência ou em inglês ou em francês, porque uma parte significativa da produção está em língua estrangeira. Nós temos uma dificuldade grande, diminuiu, melhorou bastante, mas temos uma dificuldade grande de tradução, né? Hoje, né, a circulação de obras, sejam de livros, sejam de artigos, é muito intensa, né, por conta dos meios digitais, né? Então, você tem à disposição uma pleiade de material enorme, só que uma parte significativa desse material está numa língua estrangeira e que você vai ter que dominar. E pensando aqueles que vão seguir, vão fazer o mestrado, doutorado, conhecimentos básicos, né, de latim, eventualmente de grego, né, se fazem necessários. Né? Isso em termos das línguas.
E acho que é indispensável também que esse jovem medievalista, esse jovem historiador, não perca nunca a dimensão de pensar o seu ofício, de pensar a história em seus aspectos metodológicos, teóricos, conceituais, epistemológicos. Então, isso significa ampliar sua leitura, muitas vezes, para fora do âmbito dos estudos medievais. Né? Às vezes, um texto lá da antropologia, lá da ciência política, ou mesmo um texto de uma área de história moderna, né? Nos ajuda a pensar as nossas questões. Então, Tiago e Eduardo, desculpa. Eu diria que o indispensável, a plataforma inicial é querer ter essa vontade, ter essa paixão, querer estudar, porque é algo que preciso estudar, a vida acadêmica de maneira geral, não apenas os estudos medievais, mas a vida acadêmica de maneira geral exige uma dedicação, disciplina, estudo, né? E no nosso caso, vai exigir essas ferramentas que as outras áreas também exigem, mas que para nós, eu pego alunos de doutorado que estudam história regional, e nenhum problema quanto a história regional, né, que mal leem muito mal em inglês, por exemplo. Né? Essa pessoa teria enormes dificuldades de fazer uma pesquisa em Idade Média, lendo mal em inglês ou lendo mal em francês. Não estou hierarquizando, são especificidades da área. Né? Além, é claro, eu estou aqui partindo do pressuposto, né, de que vamos trabalhar com uma documentação já publicada. Né? Se não for isso, né, tem todo um arcabouço paleográfico de ler os manuscritos, né, que também outras áreas também têm. Né? Mas hoje nós temos uma facilidade grande, de muita documentação está publicada, o que ajuda bastante. Né? Tem lá os seus perigos, evidentemente, mas é uma ajuda. Então, eu diria, em síntese, isso, né? Que é preciso vontade de estudar a Idade Média e vontade de estudar e criar aos poucos. Evidentemente, esse instrumental não se cria do dia para a noite, isso se vai se construindo, você tem curso de graduação para fazer isso, né? Depois, eventualmente, mestrado, para aperfeiçoar esse conjunto de habilidades. Bom, obrigado, professor. A gente chega, então, ao final da nossa conversa. Sempre para a gente um aprendizado muito bacana poder conversar com tantos especialistas. Então, a gente quer reforçar o agradecimento do começo da entrevista, né? A sua participação, o seu tempo, a sua disposição de estar aqui trocando essa ideia com a gente, compartilhando um pouco da sua trajetória. É sempre muito legal quando a gente pode conhecer os professores para além do texto, né? Para além da referência bibliográfica. Esse agradecimento e perguntar para o senhor se tem alguma saudação final para os nossos ouvintes. Não, eu quero agradecer a você, Tiago, a você, Eduardo, pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa de fazer essa memória do campo. A palavra final é que nós caminhamos bastante nesses últimos anos, temos um caminho bastante grande pela frente. Acho que eu tenho bastante confiança, otimismo nessas novas gerações de medievalistas estão sendo formadas. Tem gente muito boa fazendo trabalhos muito interessantes, né? Sem esquecer lá os nossos fundadores, né? Aqueles que estiveram no início dessa trajetória. Eu citei aqui a minha orientadora, a professora Maria Sonsoles, mas a professora Vânia Frois, da Federal Fluminense, o próprio professor Nashman, na USP, o professor Daniel Vale Ribeiro, na UFMG, né? O professor José Antônio, aqui na Federal de Goiás, o próprio Hilário Franco Júnior, que é um pouco uma transição, né? Mas que tem uma contribuição importantíssima no campo.
né? A gente não deve esquecer dessas pessoas que foram importantes, né? Formaram essa geração, da minha geração hoje, que está aí já na maturidade, que, por sua vez, ajudou a formar essa nova geração que está vindo aí, que, repito, é uma geração que eu tenho visto alguns trabalhos, lido alguns trabalhos, ouvido, né, a oportunidade de ouvir em eventos, em lives, e com trabalhos muito sólidos, muito bem feitos. Eu acho que a medievalística brasileira se consolida cada vez mais, e isso é sempre algo que me deixa bastante gratificado, né? E agradecer de novo a oportunidade. Bom, pessoal, é isso aí. Essa é a nossa entrevista. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Não se esqueçam também que essas entrevistas agora estão em outras plataformas, então se você quiser escutar indo para o trabalho, você pode escutar a entrevista agora indo para o trabalho, porque elas já estão no nosso TranslatioCast lá, vão ser disponibilizadas, então fiquem bem tranquilos. Também não se esqueçam de curtir nossas páginas no Facebook, no Instagram. Desculpa, gente, aqui são muitas redes sociais, estamos tentando expandir o máximo possível a nossa inserção, né? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, obrigado, professor, uma vez mais, e a gente se vê no próximo Translatio Entrevista. Um grande abraço, Tchau, pessoal. tchau, pessoal.